Bom dia a todos, feliz sábado. Quero mandar um abraço para minha mãe, porque ela estava assistindo a live na quarta-feira e ela falou, não mandou nenhum abraço para mim, então está minha família lá no Rio de Janeiro todinha assistindo. Então fico muito feliz, né, de eles estarem lá. Bom, a mensagem que eu tenho para hoje, diferente da mensagem que eu falei na quarta-feira, a mensagem que eu tenho para hoje é de uma informação que muitos de nós esquecemos, que Deus ele pode tudo, e Deus ele pode transformar pessoas. Veja bem, quando Deus ele quer transformar alguém, ele faz até uma pessoa se tornar um lobisomem, entre aspas, um animal, porque ele queria transformar a vida de Nabucodonosor. Quando Deus ele quer transformar a vida de alguém, ele aparece pessoalmente, faz uma pessoa cair do cavalo, como foi com Paulo. Existe uma frase que é minha, que eu uso já vai fazer uns 10 anos, que Deus é o único que consegue ver algo de bom naquilo que é tudo ruim. E por muitas vezes a gente sente essa necessidade de tentar enxergar pela ótica divina algo em que vai modificar completamente a nossa vida. É ou não é verdade? Às vezes quando nós olhamos para a nossa situação, olhamos para dentro do nosso coração, o que nós vemos? Nós vemos apenas maldade, talvez presunção, talvez falta de fé, e não conseguimos talvez olhar para o futuro com uma vida cristã, porque os pecados que nós temos são tão grandes, são tão fortes que a gente não consegue se desvencilhar, e por isso a gente não consegue enxergar com os olhos divinos o que Ele tem para a gente. Só que entenda uma coisa, não terá outra igreja depois dessa, não terá outra mensagem depois dessa. É a última igreja, é a última mensagem, é o último tempo. Se Deus ele te chamou lá das trevas onde você vivia, para chegar até aqui, para conhecer a verdade de Cristo Jesus, é porque com certeza Ele tem um propósito na sua vida. Mas se até hoje a sua vida não foi transformada, eu quero dizer para você que Deus, Ele olha para você não como você mesmo se vê, e nem como o mundo te vê. Deus ele quer te dar cada vez mais oportunidade, e Ele está te dando mais essa oportunidade. Deus ele quer transformar porque Ele pode, e Ele pode e vai fazer. Se a gente não impedir o trabalho dele na nossa vida, você pode ter certeza que o que Ele vai fazer é gigantesco, é poderoso. O mundo vai olhar para a gente e vai pensar assim, nossa, mas mudou, olha como é que está ele só fala de Cristo, ele tem empolgação, as pessoas vão sentir prazer em estar perto de você. Quando Deus ele transforma a vida de uma pessoa, Ele faz porque Ele quer ser soberano na sua vida. Nós vamos entender hoje uma história de uma pessoa em que nós tínhamos uma visão completamente diferente, pelo menos eu tinha antes de entrar para o teológico. Depois que a gente entra para a faculdade, a gente olha as coisas com outro ângulo, com outros olhos. Eu até anotei aqui, inclusive esse caderno aqui, é a jornada pastoral, quando em 2014, no dia 25 de julho, eu decidi, largar tudo que eu tinha para pregar o Evangelho. Eu comecei a anotar tudo que acontecia comigo aqui nesse caderno, tudo. São Francisco já entrou aqui nesse caderno, você vê, 2014, olha quanto tempo atrás. Eu só fui entrar no curso de teologia 6 anos depois. 6 anos depois, nossa, muito tempo. Mas Deus ele foi me sustentando e nunca deixou apagar a chama de ser pastor. Então agradeço muito, muito a Deus. E nós vamos hoje abrir para conversar sobre Judá. Judá, quem sabe quem é Judá? Filho de Jacó. E Judá, nós temos uma concepção sobre Judá, porque de Judá você tem o judaísmo, você tem uma nação poderosa. Mas quem era Judá de verdade? Nós vamos abrir a Bíblia lá no capítulo 37 de Gênesis e vamos entrelaçar as histórias entre Judá
e José. Todos encontraram? Gênesis no capítulo 37. Amém? Note que do capítulo 37 e o capítulo 39 é a mesma história. Você quer reparar? Veja bem, vamos ler o último versículo do capítulo 37. Diz assim, o último versículo é o 36, diz assim, ó, entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Agora no capítulo 39, no verso 1, diz, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Note que o final do capítulo 37 dá continuidade no capítulo 39. E aí você pega e vai ver o que está no capítulo 38, tem uma interrupção. Conta a história de Judá. E não conta a história de Judá uma parte, não. Conta a história toda de Judá. A história de Judá entra interrompendo a história de José. E aí a gente fica pensando, mas por que será? Será que é porque não tem como contar a história de José sem contar a história de Judá? Ou contar a história de Judá sem contar a história de José? Parece que está entrelaçado. E de fato, para a gente entender mais sobre isso, o que nós vamos compreender e por que Judá tem a ver com José, o que tem a ver essa intromissão do capítulo 38. Veja bem, primeira coisa, no capítulo 37, você vai ver lá José como destaque. E aí então, José, ele foi escolhido pelo pai para ser o primogênito, porque quando ele ganha aquela túnica e as roupas naquele tempo, tinha um simbolismo muito grande. Então o pai estava indicando que aquele ali era o primogênito, e embora ele não fosse o primeiro filho de Jacó, mas ele foi o primogênito da mulher que ele amava, que era Raquel. E os irmãos ficavam enciumados, eles não queriam isso. E então eles começavam a debochar de José. E o detalhe de tudo é que José tinha uns sonhos, não tinha? E aí então ele contava os sonhos. Oh, eu tive esse sonho assim. E o pessoal falava, que loucura, que loucura. Mas quando um dos sonhos envolvia o pai também adorando a José, aí o pai até ficou assim, não, mas como é que pode? Eu vou dar o dia de primogenitura para ele está falando que eu vou me curvar a ele? Só para ter uma ideia, o primogênito ele tinha uma grande honra, ele era como se fosse o patriarca da família. Olha que maravilha! E quando tinha os sacrifícios a serem colocados no altar 2 vezes por dia como sacerdote, eu até então achava que, por exemplo, eu, Felipe, pequei, eu pegava lá a minha oferta e eu ia lá para o sacerdote e falava, olha, pequei, quero oferecer minha oferta e tal, mas não, quem ia levar essa oferta era o primogênito. Se eu tinha um primogênito, por exemplo, meu irmão Júnior, ele que levaria a minha oferta lá para o sacerdote, e eu ficava em espírito de oração. Então o primogênito ele tinha uma posição muito elevada na família. Então, o que nós entendemos de tudo isso? Os irmãos começavam a ficar com raiva dele, começaram a sentir, vontade de tirar ele do caminho. E quem estava na linha de sucessão? O primeiro na linha de sucessão era Rúben. E o Rúben ele se destaca, ele era o primogênito, foi o primeiro filho de Jacó. Mas Rúben não tinha mais honra com o pai. Por quê? Porque ele havia cometido, ele tinha feito algo terrível, ele cometeu um pecado terrível, então ele perdeu a honra com o pai. Então na linha de sucessão vinha Simeão e Levi, só que esses também perderam a honra com o pai, porque eles foram violentos em Siquém. E então, na 4ª linhagem dos filhos, quem vinha? Judá. Judá vinha.
E aí é que está o desenrolar. Judá, aparentemente, que se você for ler o conteúdo da Bíblia, você vai entender que Judá, ele era um camarada bom, mas na verdade, ele estava querendo era a primogenitura, e você vai entender isso hoje, e por que ele queria a primogenitura, você vai compreender. Então, vamos lá no capítulo 37, e antes de ler o versículo, o que nós temos? Nós temos José indo lá para se encontrar com seus irmãos no campo, e aí então ele vinha com aquela túnica, sabe, bonita. E o que os irmãos fizeram? Agora é o momento, bora acabar com ele. Então Rúben não queria matar o irmão, e o Rúben vai lá e fala, vamos jogar ele no poço aqui, jogou num poço fundo, sabe, deixou ele lá. E então José ficou lá e gritava, e aí Judá aparece em cena, e olha só que palavra de carinho e de compaixão que ele demonstra, capítulo 37, verso 26, ele diz assim, 26 e 27, diz assim, então disse Judá aos seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhes o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos a mão sobre ele, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Perfeito. Olha só que estratégia legal. Ele falou assim, olha, não, vamos matar não. Que isso, matar por quê? Vamos vender. A gente vende ele, se livra deste problema e ainda ganha um cascalho. Ainda ganha uma grana. E vamos matar ali um animal e tal, sujar de sangue e falar que encontramos essa túnica. O que vocês acham? Perfeito. Ideia magnífica. Quando Rúben chega, Rúben sabe naquele momento que venderam o irmão, ele até rasga as vestes, fica muito triste, muito arrasado. Então eles voltam para casa, todos eles, com aquela roupa, toda suja de sangue. E atentem aos detalhes, porque esse detalhe aqui é um dos detalhes mais importantes. O versículos do 32 até o 35 diz assim, enviaram a túnica talá de mangas compridas, fizeram-na levar ao seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se não é a túnica do teu filho. Ele reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem provavelmente deve ter comido. E nesse momento ele rasga as vestes e ele estoura em choro, ele fica arrasado e ele diz, todos os dias da minha vida eu vou chorar por esse meu filho. E então a comoção estagna na vida de Jacó. Ele agora não consegue mais pensar em nada, ele fica triste, arrasado e chorando todos os dias. Então, Judá não consegue conviver com aquela culpa, não consegue ver a dor do pai, não tem coragem de falar o que foi feito. Então o que ele faz? Ele esquece daquele plano de se livrar do filho, para que ele ficasse na próxima linha de sucessão de primogenitura. E ele vai embora. E olha o que diz no versículo 1 do capítulo 38. Diz assim, aconteceu que nesse tempo, que Judá se apartou dos seus irmãos, e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Então ele se aparta dos seus irmãos, vai para longe da sua família, e ali ele vai construir a vida dele. E ele tem 3 filhos. Esses 3 filhos são Onã e Selá. Só que o curioso é que o primeiro filho, o primogênito dele, ele era perverso. E eu imagino que ele deve ter sido muito perverso, porque olha o que diz no versículo 7,
Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. É um versículo raríssimo na Bíblia, em que a perversão de alguém era tão grande que o próprio Deus mata. Só que esse ele havia casado com uma mulher chamada Tamar. E nós bem sabemos da história. Aquela mulher ficou viúva, então de costume passaria para o filho que fosse mais velho depois daquele que morreu. Morreu, o próximo assumiria. E esse próximo, que é Onã, ele era egoísta. Ele não queria ter filho com Tamar. Por quê? Porque se ele tivesse filho com Tamar, o primogênito não seria mais ele, mas sim o filho de Tamar. Entende? E você vê que tudo gira em torno da primogenitura. Tudo gira em torno. E aí o que ele fazia? Ele decidiu não engravidar Tamar. Então, quando tinha as relações, vocês entenderam? Então ele não queria. Então Deus viu que aquilo era pervertido, que era perverso, que era mal. O que Deus fez? O fez morrer também. Eu acho isso curioso, versículos 9 e 10 fala que por causa dessa atitude dele, Deus o fez morrer. Para analisar, Judá teve a arquitetura toda na mente dele de pegar o filho de Jacó mais amado, vender, pegar o dinheiro, sujar de sangue a túnica, pegar e falar para o pai dele: olha pai, aqui ó, conhece aí essas roupas aqui, conhece essa túnica aqui, você conhece essa veste? E aí então, o que acontece? Tudo girando em torno agora de Judá. Os nossos olhos agora saíram de José e foram para Judá para atentar aos detalhes da vida de Judá. E agora, olha só o que Judá faz. Judá começou a pensar que o problema estava com Tamar. Que quem casasse com Tamar, seja qualquer filho, iria morrer. E ele agora, com medo de perder o único filho dele, que era Selá, ele faz o quê? Faz uma promessa falsa. Tamar, faz assim, segue tua vida, quando Selá tiver homem, eu te chamo de volta e você vai casar, certo? Só que se passaram os anos, Selá já estava ficando já na idade de casar, já estava passando a idade de casar, já estava lá maduro, e aí Tamar percebeu, ele não vai me chamar. Então, nesse período, Judá já havia perdido a esposa. E aí, o que Tamar faz? Se veste de prostituta, espera na esquina a oportunidade que viria. Então, quando Judá aparece, não resiste à tentação e se deita com Tamar, achando que estava se deitando com uma prostituta. Só que ele não tinha dinheiro naquela hora. Então, por um cabrito, ela se deitou com ele, mas ela, na verdade, queria dar prosseguimento à sua vida, à sua linhagem. E é por isso que ela resolveu enganar a Judá. E aí, quando no dia seguinte, os homens foram lá para levar o cabrito, não encontraram mais aquela mulher. E aí, volta com o cabrito, falou: não encontramos a mulher sumiu. Passa-se lá por uns 3 meses, algum tempo. Judá sabe da notícia. Alguém chega para ele e fala assim: olha, Tamar engravidou. Tamar está grávida. E aí então agora ele deve explodir de alegria. Ufa, que beleza! Ele queria era se livrar de Tamar, entende? Ele queria se livrar de José, compreende? Ele sempre queria se livrar de alguma coisa. E agora Tamar, que foi pega grávida, levam ela e falam assim: olha, ela tem que ser queimada, porque naquele tempo, quem era pego em adultério deveria ser queimada.
e o homem que adulterou com ela também era queimado. Compreende? E aí então o que ela faz? Lembra que dentro da história ele deixa um penhor, uns pertences. Eu esqueci de contar isso, mas ele deixa uns pertences de crédito, como fosse assim, ó, eu vou penhorar isso aqui, quando vier o cabrito, você me devolve as minhas coisas. Então ela pega aquelas coisas e ela envia para o mensageiro de forma discreta e fala exatamente essas palavras aqui, ó. Aqui no próprio capítulo 38, versículo 25, diz assim: tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem que estas coisas eu concebi, são essas coisas de fato. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado? Nota, olha só, ela manda dizer assim, ó, reconhece? Agora você vai lembrar lá de José, quando eles pegaram a túnica, toda suja de sangue, e fala para o pai assim: pai, reconhece esse pertence? E agora a mesma coisa, com a mesma moeda, Tamar fala: reconhece esse pertence? Porque é deste homem aí que eu estou grávida. Ou seja, eles pegaram a túnica para esconder o seu pecado. Aquela túnica estava revelando que tinha um pecado escondido ali. Então, camuflado, com sujo de sangue, eles falaram para o pai: reconhece? E agora, através dos pertences de Judá, o pecado dele foi revelado. Então, ele cai em si. Talvez ele lembre de tudo, passa um filme na cabeça dele. Ele vê que pela mesma moeda, ele foi também dado um checkmate. E ele vira e fala: essa mulher é mais justa do que eu, pode trazê-la. Ele cuida dela, não a toca mais, por respeito, mas fica com ela. Olha, depois que se passa um tempo, houve uma seca e uma fome gigantesca naquele período ali, onde eles moravam. E o único lugar que tinha comida era onde? Era o Egito. E quem é que estava coordenando? José. Passados-se anos, e olha que passaram muitos anos, Judá já era avô e pai. Ele agora volta para a sua família. Só que Judá, ele volta transformado. Quem é esse Judá que volta? É aquele Judá que reconheceu os erros. Aquele Judá que percebeu que ele tinha um problema na vida dele e ele sempre queria tirar da jogada aquilo que estava impedindo a alcançar os objetivos deles, por mais que fossem surreais. Era um homem que tinha perdido 2 filhos. Era um homem que estava completamente transformado. E quando ele chega lá, ele se junta com seus filhos, com seus irmãos, e vão para lá, para o Egito, para buscar comida. E aí, quando chega lá, quem reconhece? José reconhece. José fica assim pensando: rapaz, eu quero saber como é que ele trata, como é que eles tratam Benjamim. Eu quero saber como que está meu pai. E você vê que no desenrolar da história, a história é muito grande, aqui não tem relógio, eu vou ficar, tem ali, agora que eu percebi que o relógio está aqui, eu não posso demorar muito. Então, no desenrolar da história, você vai ver que ele começa a questionar, começa a fazer um ponto de pergunta para os irmãos, e então ele fala o seguinte: cadê? Eu quero uma prova de que vocês têm um irmão, eu quero uma prova. E prendeu-se, quem ficou preso? Simeão, é que eu ia falar Simão, eu ia falar Pedro. Então Simeão ficou preso lá.
Então, o que acontece? Eles voltam e quando acaba-se a comida, começam a se questionar: pai, Simeão está preso. Simeão está lá preso. Nós temos que ir lá voltar também para procurar comida, comprar comida, porque não tem jeito. Mas só que a condição é levar Benjamim, e o pai não queria deixar de jeito nenhum. E é por isso que Rúben vai lá, como primogênito, e fala: não, pai, se preocupa não, eu cuido. E sabe o que Rúben, ele fala? Se eu não cuidar desse filho teu aí, pode matar os meus 2 filhos. Olha a ousadia. Só que ele não tinha honra com o pai até aquele momento. Então, ele fala: não, de forma alguma. Mas, no capítulo 43, no versículo 9, nós temos agora destacado Judá mais uma vez. Judá mais uma vez. E ele diz assim: eu serei responsável por ele, da minha mão requererás. Se eu não trouxer e não puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Isso é Judá. Judá fala: olha, pode confiar em mim. Benjamim vai e Benjamim volta. Somente quando Judá fala, agora ele transformado, o pai confia e Benjamim vai. E o coração do pai é apertado. Então ele vai. Quando chega lá, nós já sabemos da história também. O que acontece? Uma taça de prata do rei de José, é colocado dentro da sacola de Benjamim. E aí, quando eles estão indo bem felizes, no meio do caminho, vêm os guardas e falam assim: vem cá, por que vocês roubaram, hein? Por que vocês deram uma de carioca e roubaram? Estou brincando. Por que vocês roubaram? Mas ele não tratou bem vocês? Ele não cuidou de vocês? Por que vocês fizeram isso? E aí então, o Judá, ele começa a ficar desesperado. Mas ele se coloca no lugar de Benjamim. Então, Judá, ele começa a narrar a história toda da família, e fala que o pai não iria aguentar se esse filho morresse, ou se esse filho ficasse ali, que o pai, aí começou a falar, e ali aquela comoção, aqueles homens que estavam ali, começaram a ficar tristes, consternados. Nós temos o privilégio de saber o que aconteceu na história, nós temos o privilégio de saber que foi tudo uma estratagema de José, colocar aquela taça de prata no saco de Benjamim, mas Judá não sabia. Para Judá, Benjamim era culpado. Para Judá, Benjamim havia roubado mesmo, se compreende? E agora Judá, ele coloca a vida dele em risco. Ele fala assim: olha, não fique com esse jovem precisa voltar para o pai, leve a minha vida, eu fico como servo, eu imploro isso, meu senhor. Essas são as palavras que Judá fala para José. Nesse momento, vendo essa atitude, José estoura em choro, que a casa de Potifar ouve. Então ele talvez tira lá aquele enfeite que fica na cabeça, começa a tirar as maquiagens, começa a dizer: olha, eu sou José. Você compreende? Judá agora, ele entra para um grupo de transformação. Ele agora estava disposto a se colocar no lugar de um culpado. E Judá, ele se torna tetravô de Davi. E é da linhagem dele que sai quem? O Messias. Judá foi transformado. Judá foi completamente imbuído pelo Espírito Santo. E você vai perceber
que você vai ser transformado quando você começar a fazer atitudes que Cristo também faz. Quando você perdoa, e perdão é um atributo divino, quando você começa a perceber que o perdão que você libera é genuíno, você lembra de que Jesus perdoou os seus pecados. Quando você busca uma vida justificada, você lembra que Jesus justificou você. Você começa a entender que sua vida está transformada quando você se coloca no lugar de um inocente. Quando a sua vida começa a parecer com a vida de Cristo. Quando você demonstra amor, quando no casamento não tem mais amor. E amor não é sentimento, amor é compromisso. Amor é decisão. Então você decide amar. Você está pegando da fonte de todo amor que é do trono de Deus, para amar aquela pessoa em que você talvez nem sente mais nada. Você agora está sendo transformado. Está sendo transformado pelo poder de Deus. Quando você tem uma dor muito grande, talvez pela perda de um filho, e você amadurece espiritualmente com a satisfação de que Deus está no controle da sua vida, sanando toda a dor, você vai lembrar que Deus também entregou um filho para morrer. Você começa a entender que a transformação, e nós entendemos que a transformação é quando nós entendemos perfeitamente o sacrifício de Cristo, o amor de Cristo. Tudo que Cristo fez e faz, se parece com a nossa vida, então está no caminho certo. Judá foi transformado, e é por isso que na bênção que ele recebe do Pai, o Pai vira e fala assim, ó: de ti virá o cetro, que governará, indicando que dali viria o Messias. Sabe o que Deus quer fazer com você? Deus quer moldar a sua vida. Por mais que você sinta vontade de ser o primogênito, por mais que você sinta vontade de ser espiritualmente forte, você pode ter certeza absoluta que Deus ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Quando você ora com poder, você vai alcançar. Quantos de nós nos ajoelhamos e oramos a Deus, clamamos a Deus, porque nós acreditamos que Ele pode fazer uma bênção acontecer na minha e na sua vida. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, a nossa vida é completamente transformada. As pessoas veem isso. Se fosse antes de toda a turbulência que Judá tinha passado, talvez ele pedisse para Jacó: deixa eu levar Benjamim, talvez não deixaria, porque não via transformação. A vida do cristão precisa ser assim. Nós precisamos olhar para o espelho e ver Cristo refletindo em nós. Judá, com certeza, ele olhava para o espelho e agora ele via a imagem de Deus na vida dele. E não se engane, se esse não for o seu alvo, você precisa repensar na vida espiritual. E Jesus transforma. Ele transforma. Ele pode pegar a pior pessoa do mundo e transformar em uma pedra preciosa. Jesus pode transformar a vida de todos nós. Eu fui transformado. Muitos não sabem, mas eu já toquei em grupo de pagode. E quando eu estava no palco de uma escola de samba, tocando o instrumento cavaquinho,
A minha alegria era ver as pessoas sambando, felizes. Não havia restado nada de Deus na minha vida. Sabe o que é nada? Eu não suportava ouvir um louvor. Eu não suportava que alguém lesse a Bíblia. Se alguém me entregasse qualquer folheto, eu amassava, porque não tinha sobrado nada de Deus na minha vida. Talvez até os amigos pensassem: esse aí está dizendo que está indo para a igreja? Duvido que ele vai ser transformado. Mas Deus transforma. E hoje estou no caminho do ministério pastoral. Cristo, Ele quer fazer exatamente isso com a sua vida. Se hoje você olha para dentro de si e não consegue ver algo de bom, entenda que Deus, Ele vê. Deus vê algo de bom. Deus, Ele te ama. E não é à toa que você veio até aqui. Você não saiu de casa porque você quis. A nossa vontade é fazer o que é mal. Se o Espírito Santo não for com a gente não lê Bíblia, a gente não tem vontade de ir para a igreja, a gente não tem vontade de cantar, a gente tem vontade de nada. Porque a nossa vontade, o desejo é mal, a nossa carne grita pelo pecado, a nossa carne tem vontade de só pecar, a nossa carne é assim. Infelizmente, quando o homem pecou, a gente pensa assim, a Bíblia diz: se comer morrerás. Mas entenda uma coisa, que quando eles comeram, na verdade, o planeta Terra morreu. Não foi consequências apenas humanas, porque uma folha, ela seca, uma árvore pode secar, um animal pode morrer, ou até comer um outro animal. O mundo todo entrou em convulsão. Por isso que as nossas atitudes erradas, elas têm consequências gravíssimas, com proporções extraordinárias que a gente não consegue entender. Por isso, quando nós damos um passo em falso, nós podemos estar levando outras pessoas a sofrerem também. É por isso que você precisa ter consciência de tudo que você faz. Então, quando o homem ele peca, ele leva o mundo inteiro à ruína, à morte do mundo inteiro. Olha só onde nós vivemos, olha como nós vivemos, olha só que desgraça é essa vida, olha só que maldita é a nossa vida, porque nós vivemos em um mundo completamente terrível, pecador, e a gente grita pelo pecado, e ama o pecado, e talvez chegou aqui até nessa casa, amando o pecado. E Deus, Ele fala para você: assim como eu transformei a vida de Judá, assim como eu transformei a vida de muitas pessoas, eu posso transformar a sua vida. Você pode sair daqui enchido do Espírito Santo, repleto, completo, mas você pode sair daqui vazio, oco, sem nada dentro. Você compreende? Eu não quero que você saia daqui não tendo encontro pessoal com Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo está voltando. E a minha obrigação como pastor é dizer para você que você precisa fazer um concerto com Deus. E por mais que você perca filho, por mais que você tenha o seu pecado exposto, por mais que as pessoas vão olhar para você e vão ver maldade, pecado, perversão, tudo, pode ter certeza absoluta que Deus, Ele não vai te olhar com o olhar de que você é um criminoso e que não tem mais solução. Deus, Ele vai transformar a sua vida, se você deixar, se você não ficar bloqueando, se você não permitir que Ele faça um trabalho, se toda vez que vir uma mensagem, se toda vez que vir uma palavra, você não ficar bloqueando: Senhor, eu não quero agora, não está no momento. Vai chegar um momento em que Hebreus capítulo 3 vai se cumprir na sua vida, em que o engano do pecado, ele vai endurecer seu coração, e você precisa sair daqui com a certeza de que Jesus está contigo e vai salvar você. E Ele quer justamente isso. Judá foi transformado. Judá tinha pretensões completamente equivocadas, e ele era da igreja, mas ele tinha muitos pensamentos que não estavam conexos com Cristo. E talvez eu falo para alguém que chegou aqui nessa casa, ou talvez está assistindo na live, que está desconexo.
Mas Deus quer mostrar para você que Ele pode transformar a sua vida. E que Ele quer. Ele transformou a minha vida para amar a cruz do Calvário. Mas mais do que isso, Ele trabalha na minha vida diariamente para que eu venha ser o ideal dEle. Isso não é exclusividade de pastor. Isso é cristianismo. Nós podemos ser transformados constantemente se você não impedir a ação de Deus.